Olá, tudo bem? Olha, hoje o Planeta Brasil Sustentável traz um entrevistado muito especial, o professor Renato Casagrande, fundador do Instituto Renato Casagrande. Professor, seja bem-vindo no programa, uma honra te receber aqui, um amigo já de longa data, que vai com certeza contribuir muito para a discussão sobre a Agenda 2030, não só a agenda global, mas a questão da educação, que é o forte dele, né? Professor, seja bem-vindo. Deixa eu ler uma pequena biografia do professor Renato Casagrande para vocês. O professor Renato é doutorando em Educação pela Universidade de Aveiro, Portugal, mestre e bacharel em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, licenciado em Matemática, em Ciências Naturais e especialista em Liderança Educacional pela Penn State University, dos Estados Unidos. Ele também é palestrante, conferencista e consultor em Educação e Gestão. Imortal da ABRACE, Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. Autor de livros e artigos publicados tanto no Brasil quanto no exterior. Professor, obrigado pela presença aqui no Planeta Brasil Sustentável. Te receber aqui é sempre um prazer, professor. Olha, Aurélio, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Quero louvar e parabenizar a sua iniciativa. Fico feliz de ter sido convidado e discutir o nosso planeta sustentável, discutir o futuro do Brasil. A Agenda 2030 é uma honra. Eu acho que é um momento importante. Nós vivemos uma virada de ano agora, em que, independente de A, ou B, C ou D, acho que nós temos que estar unidos pensando no futuro. Sim. E quando eu adoro discutir agenda futura. Então, fiquei honrado com o convite e estou feliz de estar com você aqui. Obrigado, nós adoramos. Professor, o objetivo desse projeto é levar até as pessoas a Agenda 2030, porque, claro, esse projeto tem sido discutido muito entre atores importantes, né? Prefeitos, vereadores, atores locais, mas ainda não sensibilizou a população na medida correta. E aí eu já te pergunto, professor, de cara, a primeira pergunta que eu queria que você me respondesse é a seguinte: professor, de que maneira a educação pode impactar na vida das pessoas em relação à Agenda 2030? Como é que a educação pode influenciar para que tenhamos um mundo melhor, mais sustentável, mais educado, com mais cidadania, respeito aos direitos humanos e mais feliz, enfim? Bem, Aurélio, eu diria que eu acho que a única forma de nós termos uma Agenda 2030, eu acho que o principal caminho é a educação. Porque nós temos aí todos os agentes que contribuem, mas nós sabemos que é pela educação. E quando eu falo educação, não é só a escola, não é só a educação formal. Nós temos hoje a educação formal, lá as escolas, faculdades, universidades, temos a educação não formal, que são os cursos livres, e aí todo mundo hoje tem a oportunidade de fazer, e temos a educação informal, que nós até nos bastidores conversávamos sobre... desde podcast, as pessoas poderiam assistir hoje e montar, hoje tem um acervo imenso e a pessoa pode montar um programa de formação a qualquer momento. Então, eu acredito e tenho certeza que a educação é o caminho de conscientização e principalmente de sensibilização e informação, porque nós temos muita informação. Mas se você não organizar, se não tiver uma estrutura, e aí eu acho que o educador que entra, para que esta gama de informações esteja disponível de forma que uma pessoa, independente do seu nível cultural, possa acessar. E eu vejo que programas como o teu estão contribuindo. Eu estou aqui hoje tentando e gostaria que a gente fosse feliz de que as pessoas que estão em casa pudessem ser, sabe, isso eu posso fazer. Não é fala de educação, pensa na escola, no diretor de escola, no professor. Isso é fundamental. Mas nós podemos ir além. Eu costumo dizer a educação do cidadão, que é para uma vida toda. É para uma vida toda e é uma educação para toda a vida. Então, acho que é muito legal. Professor, o Instituto tem feito sua parte também, né? O Casagrande, enfim, com várias ações que envolvem setor público, privado, treinamento, qualificação, governança em outras áreas. Fala um pouquinho da atividade do Instituto, professor. Eu acho que é bacana do Instituto que 90% das nossas atividades são gratuitas. Sim. Então, hoje, nós conseguimos... Oferecendo para o setor público, inclusive, para o setor público, para o setor privado, para professor, para diretor de escola. Nós temos todos os meses um evento gratuito
e com os grandes nomes, porque o que nós conseguimos? Nós começamos na pandemia, o Instituto Casagrande, acho que quando você apresentou, você falou em Aliança e Instituto. A Aliança tem 15 anos e ela era uma empresa de assessoria que trabalhava com instituições e não com a pessoa física, não com o professor diretamente, estava com o diretor. E na pandemia, a pandemia veio e nós estávamos desenvolvendo o projeto Instituto Casagrande. Nós lançamos o Instituto Casagrande em janeiro e a pandemia veio em março de 2020. Né? 2020 do ano social, porque a gente está em 2023. E em 2 anos, eu costumo dizer que nós estávamos preparados, sem saber que aconteceria uma pandemia, para um momento em que nós tivemos uma virada de chave, que foi o digital. Sim. A educação, você sabe, que tinha sempre uma resistência ao digital. Então, nós tínhamos a educação à distância. Você está falando de EAD. Digital no sentido de educação à distância. Quando veio a pandemia, o professor, eu confesso aqui, para quem está me assistindo agora, que eu falava muito em inovação, mas eu também era resistente. Sabe? Gravar um podcast, melhor ao vivo. Na época a gente nem falava tanto em podcast, mas mais gravar uma live, fazer uma live. A live já existia, mas ninguém praticamente utilizava os recursos disponíveis. E o Instituto também não utilizava. E quando veio a pandemia, eu vi que nós estávamos trancados em casa e que nós tínhamos um meio de chegar até as pessoas, mas não só para live de música, porque lembra no início foi muita live de música e receita. Entretenimento. Que eu acho que a gente poderia chegar em casa e trabalhar a cabeça das pessoas para abrir um pouco a cabeça, do professor, do diretor de escola, do pai, do aluno. E a gente começou a bater um papo informal, mas com educação, não só falando besterol, conteúdo. Lá, com conteúdo. E isso pegou. Sabe quando pega um foguinho assim? Quando nós fizemos, Aurélio, organizamos um congresso em 2020, nós fizemos no Brasil, no Instituto Casagrande, o maior congresso de educação do mundo. Nós completamos um dia antes, nós estávamos com 80 mil. Nosso objetivo eram 10 mil participantes. Chegamos a 80 mil um dia antes, ainda colocamos um post, lotamos um Maracanã. No dia seguinte, nós estávamos com 160, eram 2 Maracanãs. De um dia para outro, deu um Maracanã de participantes. Quer dizer, prova que as pessoas elas têm aderência, têm interesse em eventos com esse perfil, né, professor? Tem e continuam tendo, porque o pessoal diz, não, agora passou a pandemia. Não, nós aumentamos todos os dias 1000 leads no Instituto Casagrande. 1000 pessoas se inscrevem no Instituto Casagrande por dia. Muito legal. E o que significa isso? Há uma renovação constante. Agora, janeiro, evento, 45 mil pessoas, já 2 semanas antes de começar o evento, 45 mil pessoas inscritas. E estamos atingindo 10 países. Claro que tem os países que falam a língua portuguesa, que entendem. Mas veja que não tem, que extrapola. Ganhou fronteiras, né? Extrapolou as fronteiras. Rompeu as fronteiras. Professor Renato, uma coisa importante é a participação do setor privado no seu papel de contribuir com a educação, que é um dos objetivos das 17 ODSs. Fala um pouco disso, do Instituto, né, da importância que tem essa sinergia entre público e privado e do papel que vocês desempenham para fazer com que isso aconteça, com que o nível da educação avance, IDEB, enfim, indicadores que mostram que a gente está evoluindo nesse campo da educação também. Eu acho que o bacana do Instituto foi, primeiro, a gente conseguir fazer ele de todas as cores. Então, nós trazemos pessoas nós não deixamos que uma marca fique... é uma chapa X ou Y, Z. Tá? Então, que as pessoas possam ouvir opiniões diferentes, que não sejam exatamente aquelas que são do governo X ou Y, ou de um próprio dirigente do instituto, ou funcionário, ou do convidado. Então, nós conseguimos trazer pessoas que pensam diferente, com ideologias diferentes, isso é um ponto. Segundo, o público e o privado. Democracia. Uma orientação plural, democrática. E a gente traz, desde um religioso, no sentido de que, porque a gente tem que discutir a religião dentro da educação, a gente vai traz um jornalista, a gente traz um artista, a programa de educação só fala de educador para educador. Não, nós trazemos diferentes personagens para dialogar educação. O foco é educação, mas todos dialogam a educação. E quando dialogam a educação, tudo é educação. Eu vou discutir comunicação, eu vou discutir
política, eu vou discutir religião, tudo é educação. Sim. Então, eu acho que a gente conseguiu encontrar um caminho para chegar principalmente no professor. Porque o professor é o Você fala agente tanto lá, da rede pública quanto da privada, né, professor? Sim, nós temos... Tem momentos que a gente tem eventos específicos para a privada, por quê? Porque os interesses da educação privada estão lá, às vezes ela quer discutir a captação de alunos, e temos momentos que são momentos para a pública, e tem momentos que são para os dois públicos. O evento que nós organizamos presencialmente, que foi em Curitiba, que você participou com a gente... O Fórum de Prefeitos. O Fórum de Prefeitos e o Congresso Novo Tempo na Educação. Que também foi um sucesso, nós fizemos híbrido, ele fechou mais de 100 mil pessoas, mas em Curitiba nós começamos com um auditório, com o Fernanda Montenegro, que comporta 500 pessoas, aí pegamos o Paulo Altran no mesmo Shopping Novo Batel, Tava com lotado, mais 300 e pouco, e pegamos o buffet do Batel e colocamos mais 500 pessoas. Nós ficamos com mais de mil e poucas pessoas, o Brasil inteiro, o pessoal fez caravana de Maranhão, Piauí, e agora já temos em junho de novo, tem mais caravanas se organizando para vir para Curitiba para discutir educação. Eu queria te perguntar isso, professor, falando sobre o fórum, né? Por que o Instituto considera que é tão importante essa sinergia com a área pública, com governança pública? Aí falando particularmente de prefeito, por que é tão importante essa integração entre público e privado para construir cenários de educação melhores no Brasil? Bem, primeiro, tudo acontece falando de política agora um pouquinho, né? Tudo acontece no meio de política e nós precisamos trazer muitos políticos próximos. Essa coisa de que política não pode estar junto, tem a versão... Política partidária, viu? Não é política partidária. Mas eu quero dizer assim, mas eu quero falar do político em si. Eu gosto do político. Eu preciso do vereador, do prefeito, do deputado, do senador. Eu gosto de conversar, porque eu acho o seguinte, não adianta eu ficar criticando aqui assim, se eu não tiver a oportunidade de sensibilizar esse prefeito, dizer, olha aqui, ó, você precisa ouvir isso, você precisa ver que o professor quer... Senão fica o que fica ao lado? Alguém criticando e outro lado realizando, porque para haver realização é por meio dos políticos, seja por aprovação de uma lei ou por uma execução. Então, quando você trabalha com formação, com transformação, passa por políticas e políticos. Políticas então, públicas. Eu gosto de trazer. E segundo, tem que ter o privado e o público. Nós temos que ter tanto a parceria, porque o privado tem uma velocidade, uma agilidade que a gente sabe que no lado público é mais complicado, e tem muita coisa interessante. Eu tenho um sentimento, eu fui pró-reitor de uma universidade privada aqui em Curitiba, e eu nunca fui procurado por um diretor de uma escola pública para... Isso que eu fui da origem pública, eu fui da escola pública, e eu como diretor de escola pública, eu ia bater na porta do privado e consegui muita coisa. Quando eu fui para a reitor de uma universidade, podia buscar parceria, tem uma universidade, tinha uma biblioteca maravilhosa, podia fazer 1000 coisas. Nunca eu fui acionado e eu pensei, por que eu não fui acionado? Porque as pessoas às vezes têm timidez, medo, acham que o privado está lá, o público está lá. Demonizam o privado, né, professor? Muitas vezes acham que o privado só está lá por uma questão econômica. Sim. Claro que o privado, para ele se sustentar, ele tem que ter um objetivo, um dos objetivos é a questão lucrativa. A finalidade, tem uma finalidade social sempre, mas tem uma questão que é fundamental para sustentar o negócio. Mas não significa que as pessoas, os atores que estão lá, não podem fazer uma sinergia enorme com o público e contribuir. Então, quando eu cito a educação, eu era diretor de escola pública e eu batia, lá, na época do Extra, que ficava um colégio lá, Menha Lins, que fica aí no Rebouças, toda a comunidade em volta... Participava da escola, sabe? Eu acho que... E não é... Que é o ideal, né, professor? Tem vergonha, porque eu sempre digo o seguinte, eu tenho um orgulho porque não é meu. Quando você é diretor de uma instituição privada e você vai pedir alguma coisa, você está vindo do teu bolso. Quando você é diretor de um órgão que não tem fins lucrativos ou é um órgão público, eu vou com um orgulho danado. Porque eu acho que você bater na porta de um dirigente de uma instituição privada e que ele tem interesse, se sensibilizar, ele tem interesse na causa também. E quer uma causa maior que educação, por exemplo? Então eu sinto que falta, Aurélio, conscientização de quem está, tanto no setor público como no setor privado, de que nós podemos, eu acho que só vamos conseguir avançar se nós nos juntarmos. União e sinergia. Professor, você tocou num ponto importantíssimo. A gente falou sobre governança, né?
A Constituição Carta Magna do Brasil obriga os estados a investirem no mínimo 18% em educação, os municípios 25%. Aí eu te pergunto, o problema da educação no Brasil central é falta de investimento ou é gestão, professor? O que está pegando, o que dificulta você ter políticas educacionais mais efetivas para melhorar aí a qualidade da educação brasileira? Bem, eu diria, sem dúvida, que a primeira questão é a gestão. Porque se colocar hoje 28%, 30%, 35%, nós vamos diluir isso aí. Eu vou dar um exemplo que às vezes talvez seja mal interpretado, mas eu quero deixar bem claro aqui. Quando um governo, por exemplo, tenta fazer um mapeamento de escolas, que eles chamam de geoprocessamento, que é olhar para cada bairro e verificar se você não pode juntar 2 ou 3 escolas num bairro e fazer uma escola maior, toda a comunidade vai contra, não pode mudar, aí o prefeito ou o governador acaba não fazendo isso. Por medo da rejeição. Medo de rejeição. E é uma gestão de recursos. Você não consegue fazer naquela escola com 100 alunos uma boa biblioteca, um bom laboratório, então fica uma escolinha. É uma escolinha aqui, outra escolinha aqui, outra escolinha aqui. Se você pensar em gestão, você vai pensar, não posso fazer uma escola aqui, como nos Estados Unidos, que tem um outro modelo distrital, que você organiza e pensa num mapa e diz o seguinte, ó, é interessante aqui eu fazer uma de ensino médio aqui, eu fazer uma super escola aqui. Nós não conseguimos pensar a realidade da marca de gestão. Nós ficamos sempre olhando, eu olho para aquela lupa, a comunidade olha para a sua escola, mas não olha para o seu filho, porque se ela olhasse para a formação do seu filho, ela diz o seguinte, eu quero uma super escola. Por que todo mundo lutava lá para o Colégio Estadual do Paraná, por exemplo, para poder conquistar uma vaga, ou no antigo Cefet, que é Federal Tecnológico? Porque tem uma estrutura. Sim. Porque você vai lá, tem aquele teatro maravilhoso, você tem aquela biblioteca, logística. Que ensina, que é logística. Por que eu não posso ter super escolas de ensino médio aqui em Curitiba? Não tenho. Eu era diretor de uma escola, citei agora, Lamenha Lins, fica na rua Lamenha Lins, esquina com a Kennedy. 50 metros para baixo tinha uma outra escola, Guaíra, que tem até hoje lá. Nós competimos em 50 metros com direção duplicada, com biblioteca pequena em cada escola, cada um lutando para ter uma quadra de esportes, sendo que não podia ser um complexo. Se unificasse, todo mundo ganharia. Todo mundo teria. O que é isso? É gestão. Sim. É sair do pequeno e olhar para o maior. Sim. E eu sinto isso falta nas políticas governamentais, nas políticas de Estado, nos sindicatos. Falta a gestão. Essa visão. É uma visão, tanto a visão da gestão como a execução. A execução também da gestão é muito ruim. Professor, outra dúvida ainda sobre esse tema, né? É a questão da distribuição de receita entre ensino fundamental, médio e universitário, superior. Isso não atrapalha também a gestão, professor, essa desproporção entre orçamento dessas 3 áreas da educação? Atrapalha e é muito confuso, porque a gente às vezes critica a universidade e diz o seguinte, o aluno universitário custa um X lá para o governo, mas existe a pesquisa. Então, hoje, nós temos um problema sério, primeiro na divisão. Essa divisão do município com o Estado e com o governo federal, ele faz com que a gente tenha um problema de otimização de recursos. Eu vou, por exemplo, em escolas que elas dividem o prédio, Aurélio, é um absurdo de você dizer assim, ó, essa sala aqui é só do município, essa sala do Estado, e fica fechada, porque a chave é do Estado, aqui é a chave, quando é compartilhado, não é compartilhado, os espaços são isolados, eles são isolados. O gabinete do diretor do município, o gabinete do diretor do Estado é outro, sendo que tudo é educação básica. Então eu acho que nós precisamos rever urgente educação básica, se for responsabilidade do Estado, digamos, a gestão dos professores, o projeto, mas a operação tinha que ser municipal. A operação tinha que ser, o prédio é o município que cuida, e cuida de toda a educação básica. E que fique responsável por isso. E que fique responsável por tudo, para juntar, para dizer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, o primeiro no ensino médio, aqui eu vou colocar o 9º ano, aqui eu vou colocar... Nós não temos nem essa visão básica. Aí você vai dizer, os recursos, claro, os recursos às vezes são perdidos. A escola fica, a sala dela fica fechada, ali a servente, a zeladora que limpa aqui do Estado, não limpa do município, que do lado. Então, são pequenos ajustes, quando você vê, é dinheiro que vai para o ralo. Sim. Professor, uma outra questão ainda é a seguinte, o presidente Lula indicou o ministro Camilo Santana para a educação. E a educação do Ceará é referência nacional, né, professor?
eles usam duas questões, por exemplo, importantíssimas para valorizar o ensino. Uma é você fazer oferta de bolsas mais frequente para professores. A segunda é premiar escolas que têm bons indicadores, como, por exemplo, o IDEB, né? Professor, o caminho é esse, é premiação, é você adotar práticas que incentivem o aluno a produzir mais e melhor. Idem, professor, quais são os caminhos para você poder fazer a educação avançar em termos práticos, professor Renato? Primeiro tem uma questão, eu conheço bastante o governo do Ceará, a infraestrutura das escolas é muito boa, eles investiram bastante. Olha, eu fui em escolas de ensino médio, pegar um município, Caucaia, eu fiquei impressionado com a... Olha que eu fui diretor de departamento de ensino médio no Paraná, fui diretor de escola de ensino médio, sempre gostei do ensino médio. E eu levei um susto positivo quando cheguei nessas escolas e vi que os alunos tinham horário integral, tempo integral de escola, laboratório de língua, laboratório de matemática. Então, há um investimento em infraestrutura, porque não adianta você premiar e as pessoas lutarem porque se não tem as condições mínimas. Então, eu vejo que existe um projeto no Ceará. Esse projeto vai da premiação, da valorização, da infraestrutura, da formação do professor. Senão você fica você quer só mexer com a ponta do iceberg. Mas tem aparato também, né? Tecnologia, tem um aparato, metodologia. Tem projeto. O Ceará é um exemplo, não é à toa que foi escolhido o nosso ministro, veio de lá, e era visível que o Ceará, e eu diria o seguinte, não é só o Ceará, acho que o Nordeste tem me mostrado muito como fazer uma educação. Tanto que no fórum veio muita gente do Nordeste, né, professor? Eu vou muito para o Nordeste, né? Eu conheço muito a realidade do nordestino. E eu digo, sabe por que eu admiro? Porque é uma pobreza, mas no meio da pobreza, a escola é uma célula viva. Ou seja, ela está fazendo um trabalho. Aí você vai dizer o seguinte, mas os indicadores do Nordeste são muito ruins ainda. Por quê? Porque compare a realidade que vive, a questão social, e é difícil você sair daquela miséria humana para avançar. Então, quando avança qualquer ponto, é sinal que tem que ser observado. E o Nordeste tem que ser observado. Se nós tivéssemos, talvez, certos modelos lá, aqui, nós avançaríamos muito mais. Eu acho que muito mais. O Sul sempre foi, Sul e Sudeste sempre se acharam talvez um pouco mais superiores. E hoje nós temos que importar. Se vem o ministro da Educação do Nordeste, dá uma olhada por quê. Não é só porque o presidente Lula escolheu porque tem case. Tem história, e essa história passa por aí. Tem muito preconceito nisso, né, professor Renato? Porque o Nordeste, tudo que vem do Nordeste, não, né? Precisa respeitar a cultura, as soluções que eles têm dado à educação, né? Professor Renato, para avançar na discussão, analfabetismo, né? Segundo a Unesco, o Brasil tem em torno de 15 milhões de jovens, 12 milhões de jovens acima dos 15 anos analfabetos. Como é que você resolve o problema do analfabetismo no Brasil, professor? É com medidas inclusivas, expansão de EAD, ampliação de programas de alfabetização nas comunidades mais carentes. Como é que você resolve isso e enfrenta esse problema que existiu desde sempre no Brasil, né? Acho que nós avançamos bastante, principalmente a partir da Constituição, né? A Constituição ela tem uma proposta inclusiva, e agora eu vejo que, mais uma vez, nós precisamos de parcerias. Eu espero muito que o novo governo esteja aberto a parcerias. Incentive, porque só o governo não consegue, só a iniciativa privada não consegue. Então nós temos aí várias ONGs, várias instituições que podem, na verdade, que estão dentro das comunidades e que podem nos ajudar, desde um mapeamento, começa por um mapeamento mais real, e depois uma forma de você trazer. Hoje, com a tecnologia, e com o acesso à tecnologia, porque aos poucos nós vamos ver que as pessoas todas têm praticamente hoje um celular, então você começa a ver que existe uma luz no final do túnel. Mas é muito importante, primeiro, que os governos, seja municipal, estadual e federal, estejam abertos à parceria. Então, nós tivemos algum momento que a gente ficou assim, não, mas a parceria não é bom, porque parece que o dinheiro rola aqui, rola ali. Então, nós ficamos num momento um pouquinho conturbado, e eu diria uma zona do limbo nos últimos anos, com relação a certas parcerias. Porque é claro que, às vezes, existem desvios.
Então, em função disso, eu acho interessante o gestor ficar só no público, ficar só no privado. Então, eu acredito que, primeiro, parceria. Segundo, formação as escolas de família. Nós temos que ter escola de pais. Nós temos que fazer com que a escola seja um espaço também dos pais. Não é só a escola de reunião, e não é só o tão antigo supletivo, né? A escola tem que ser um espaço que o pai não tenha medo de ir, não tenha vergonha de ir. Se ele, por que ele vai na igreja? Ele vai na igreja e se sente bem. Vamos pegar o crescimento dos evangélicos. Por que os evangélicos cresceram tanto? Porque criar um ambiente que ele se sinta acolhido. Ele é acolhido no campo de futebol, ele é acolhido na comunidade, lá no espaço comunitário, ele é acolhido no comércio, ele é acolhido na igreja, mas eu não acho ele tão acolhido na escola. Parece que tem pai que vê a escola como colônia de férias para eles, né, professor? Ele deixa o filho lá e não se preocupa com a educação dos filhos, né? Espera que o professor faça aquilo que é papel seu, ou acha que é muito sisuda. Às vezes eu acho que a escola ainda tem talvez o próprio layout, a estrutura física, sabe, daquele muro, daquela coisa que você pode ver. A igreja, eu digo, ela é mais aberta, a comunidade, a escola ainda não é. Até por causa da segurança, concorda? Mas o pai tem que ter acesso, tem que achar uma forma. E aí eu vejo que tem diretores que conseguem fazer isso com uma maestria. Mesmo na escola pública esse problema acontece, professor? Muito escola pública e escola privada. Olha, foi feito uma vez um programa do Jornal Nacional no Rio Grande do Sul, colocando a escola que tinha melhor IDEB e a escola que tinha o pior IDEB. E eles fizeram uma reportagem e entrevistaram a que tinha o melhor IDEB, só lembrando que o IDEB é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, né, que mede, é um indicador que mede a qualidade da educação educação básica do Brasil, e eles foram avaliar a escola que tinha o melhor e a escola que tinha a pior. E o que a diretora da escola que tinha o melhor IDEB falou? Qual a principal causa daquele IDEB? A famílias, a comunidade. E perguntaram para aquela diretora que tinha o pior IDEB: o que você justifica esse IDEB ruim? Ela disse: a família. Aí você vai entender na reportagem, vai ver que uma reclamava da família e a outra atraía a família para a escola. Então tem aquele diretor, aquele professor que às vezes fica dizendo: não, porque a família, porque claro, lidar com o pai. O pai é o seu bem mais precioso, é o filho. Então ele vai defender, ele vai brigar, ele vai achar que o professor está errado, ou ele vai, como você falou, levar que o filho fique lá e não quer que o filho volte antes do horário. O professor, às vezes o diretor não tem professor na escola, tem que mandar ir para casa. Isso é um problema. Mas o diretor, e aí eu falo para todos os líderes, diretor de escola, coordenador pedagógico, o diretor tem que ter um projeto para atrair o pai para a escola. Quer dizer, tem que ser uma escola inclusiva. Uma escola não inclusiva só e prazerosa. Para ser, porque às vezes da ideia de inclusiva, eu tenho um projeto só de inclusão. Ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser um espaço, tem que ter até o teatrinho para o pai, tem que ter a roda de conversa. Invente o que você quiser, mas o pai tem que estar na escola. Isso é fundamental. Só para fechar, bem rapidamente. A Lei de Licitações do Brasil teve uma pequena mudança nos últimos anos. Foi sancionada na lei em 2021. O modelo de parceria público-privado não dificulta um pouquinho essa articulação entre esses dois segmentos? E talvez não seja necessário melhorar mais ainda a lei para facilitar essas parcerias, aproveitando que o setor privado tem de melhor para o setor público, professor Renato? Acredito que eu acho que é um passo que nós precisamos dar até para que você possa, de certa maneira, facilitar. Hoje, quando você vai fazer qualquer movimento, eu vou diretor de escola pública, eu queria fazer qualquer negócio, era impossibilitado. Ainda que foi criada a Associação de Pais e Mestres, que facilitou muito até a questão da gestão financeira. Porque hoje nós temos um processo muito burocrático e isso acaba desestimulando, às vezes, o agente público, o gestor público a procurar, porque ele tem um pouco de receio e medo de alguma punição, de alguma coisa que vá no futuro complicar a sua vida.
Então, eu acho que é oportuno você trazer isso, porque nós falamos com muitos legisladores, com muita gente que está no processo aí, para que a gente possa rediscutir essas questões e aí sim avançarmos. Tá bom. Pena ter que terminar o programa depois dessa aula do professor Renato Casagrande. Mas, enfim, já foi rapidinho. Professor, obrigado pela presença, uma honra te receber aqui. Volte sempre. Pessoal, obrigado e até o próximo programa.